Deus, aleluias! Mais um grupo familiar, estamos aqui juntos, firmes e fortes para mais um grupo familiar. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Seja bem-vinda, pastora Suelen, pastor Nielson, seja bem-vindo, certamente está junto com a pastora aqui assistindo conosco. Glória a Deus por isso. Olha, o tema é lendo a Bíblia proveitosamente. Essa é uma das 6 ministrações que vão ocorrer nas próximas 6 quintas-feiras. A partir de hoje, 6 ministrações, vamos falar sobre fé. A fé, ela será construída em torno de um conhecimento, de estruturação, de fundamento de fé sobre nossas vidas, sobre o nosso espírito e o nosso conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Lendo a Bíblia proveitosamente. Olha só que legal. Então, como eu disse, será um tempo fantástico. Será uma grande oportunidade de direcionamento de novos rumos na vida espiritual e secular de todos aqueles que assimilarem o conhecimento que hoje nós estamos, a partir de hoje nós estamos compartilhando. Se todos levam a vida cristã baseada nesses fundamentos, certamente estão vivendo esse resultado tremendo que nós vamos ministrar aqui hoje. Mas aqueles que não vivem, certamente, se anotarem os tópicos, anotarem os versículos e passarem a seguir aquilo que nós estamos ensinando, certamente colherão os frutos tremendos, frutos de arrependimento, frutos de fé, frutos de conquista e frutos de vitória. Então, pegue a sua caneta, pegue o seu papel, anote todos os tópicos, todos os titulozinhos que a gente vai falando aqui. Anote os títulos, anote os versículos. Depois você faz uma revisão e segue aquilo que nós estamos ensinando. Mas eu vou dar mais um tempinho para você pegar o seu papel, a sua caneta, para você anotar todos os pontos, os tópicos que nós vamos aqui hoje ministrar. Amém? Lendo a Bíblia proveitosamente. Nós vamos falar hoje sobre ler a Bíblia de maneira proveitosa, apontando regras fundamentais. Porque é com regras fundamentais que se chega a um resultado de aproveitamento na leitura. Seguir as regras é fundamental para um bom aproveitamento, não só na leitura bíblica, mas em toda a vida, em tudo que você faz. Se você seguir as regras, o aproveitamento será certo. O aproveitamento das regras, ou o cumprimento das regras, quer dizer disciplina, ou ter disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo, ou ação, ou evento, enfim. Também pode se refletir no cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Manter a disciplina ainda pode estar relacionado ao ato de ser constante, ou seja, se dedicar ao cumprimento de determinada tarefa para o alcance de um objetivo final. Entendeu? Então, manter a disciplina te mantém o foco. Andar no caminho de regras e manter a disciplina te mantém no foco. Nós só teremos resultado numa leitura bíblica proveitosa se tivermos foco. Temos que decidir ter foco. Quero começar então enfatizando isso. O foco é a chave para termos um excelente aproveitamento da leitura bíblica. Regra
Regras fundamentais, então, para uma leitura bíblica proveitosa. Primeira regra: leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia diariamente. O Salmo 119, 97, o salmista diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A palavra-chave aqui é a minha meditação todo dia. O Salmo 1, versículo 2, se trata de uma importante e poderoso conselho. Ele diz: bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu poder está na lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra-chave aqui é: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1,8 fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, as quatro passagens de referência aqui da leitura diária assevera que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, todos os dias. Ou seja, não é ficar lendo o dia inteiro de dia ou o dia inteiro de noite, não. É você ler a palavra, meditar na palavra e viver a sua vida, o seu cotidiano dentro dessa palavra que você está se alimentando. Amém? É o que a Bíblia está nos dizendo. Então a regra é ler a Bíblia diariamente e ser constante. Como ler a Bíblia diariamente e ser constante? Separe um tempo de qualidade. Não é ler a Bíblia enquanto está na parada de ônibus esperando um ônibus. Não é ler a Bíblia enquanto está viajando. Se você estiver viajando para o trabalho, pode ler a Bíblia, mas a sua leitura bíblica não deve ser neste período. A sua leitura bíblica, ela deve ser de maneira devocional, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente. E a maneira devocional é separar um tempo de qualidade para a leitura bíblica. Você não no almoço, você não almoça enquanto anda de ônibus. Você almoça sentado, parado para almoçar. A leitura bíblica é a mesma coisa. Você tem que separar um tempo de qualidade. Tem que ser constante. A leitura bíblica, ela deve ser diária, assim como a sua alimentação é diária. A leitura diária, ela é para a sua vida espiritual, o que a alimentação diária é para a sua vida física. Então, a importância da leitura bíblica é tão importante quanto o pão que você alimenta, quanto o arroz e feijão que você come todos os dias. A mesma importância, se não mais importante. Não é verdade? Então, o primeiro ponto, leia a Bíblia diariamente. O segundo ponto das nossas regras para um bom aproveitamento na leitura bíblica é a leitura sistemática. Leia a Bíblia sistematicamente. Anota aí, leia a Bíblia sistematicamente. Escolha um programa de estudo que você possa seguir, livro por livro, capítulo por capítulo. Não tem esse negócio de ficar sorteando, ou ler uma coisa ali, outra aqui. Não, a Bíblia, ela deve ser lida, livro por livro, capítulo por capítulo. Nós aconselhamos iniciar pelo Novo Testamento. Ler o Novo Testamento todo, e depois de conhecer o Novo Testamento, o amor de Jesus, através dos evangelhos, e através das cartas
e das epístolas, né? Através das cartas, aí sim, vamos ler a lei, a história, vamos ler o restante. Mas começando pelo Novo Testamento. Tem um aplicativo, um app chama Bible.com. Bible.com ou Bíblia.com. Tem na versão portuguesa esse mesmo aplicativo. É um aplicativo que você baixa no seu celular, ele tem programas, ele tem várias ferramentas que te auxiliam na leitura bíblica. É muito legal. Leia, terceira regra para o aproveitamento da leitura bíblica. Leia devocionalmente. O que é ler devocionalmente? É ler com devoção, é ler com uma atenção diferenciada, é ler uma coisa, é ler a Bíblia como se fosse não, ele é, mas ler a Bíblia mostrando que ela é um livro mais que especial, mais especial do que qualquer outro livro. Tem que lê-la com dedicação, sendo atento em observar o texto e familiarizar-se com o conteúdo da Bíblia. Você tem que fazer uma comparação com a sua vida em todos os textos e contextos que você se deparar com a Bíblia. Aí você vai e aplica para ti. Isso é observar o texto e familiarizar-se com ele. Procure compreender o sentimento ou o sentido daquilo que você está lendo. Não leia por ler para falar que leu e por obediência, porque a Bíblia diz que nós temos que ler a Bíblia. Não leia por obediência, leia com um afã de conhecer, com um afã de entronizar, de introduzir a Bíblia no seu coração. Amém? Tenha propósito. Faça correlação com os outros textos. Lendo um texto, faça correlação com os outros textos. Toda a Bíblia tem duas colunas. No meio tem um monte de versículozinhos lá. Cada versículo daquele é uma relação com aquele versículo que está ali naquela página. Então você está lendo um versículo, certamente lá no meiozinho tem um versículo que faz correlação com aquele. Leia a Bíblia, leia o seu versículo que você está lendo e procure a correlação. E tente buscar lá na relação ou na correlação e ver os contextos e ver as comparações. Isso vai enriquecer o seu entendimento. Procure usar uma Bíblia de estudos que tenha ao menos palavra-chave e comentário dos versículos. Use uma Bíblia boa, procure na livraria uma Bíblia que tenha palavra-chave, uma Bíblia que tenha comentários, uma Bíblia que tenha estudos. É muito interessante isso também. É bom você investir numa Bíblia boa. É legal você investir numa Bíblia que tenha conteúdo, para isso te dar ferramenta para você aprender. Aplique a palavra de modo específico. Aplique a palavra de modo específico na sua vida. Ao estudar qualquer texto, você pergunta, aplicando para si: que exemplo tenho a seguir? Que ordem eu tenho para estabelecer? Que ordem que eu tenho para obedecer? Que pecado eu tenho que deixar? Que promessa eu tenho para aproveitar disso? A Bíblia, alguns estudiosos afirmam que na Bíblia tem mais de 3.700 promessas. 3.700 promessas. Promessa de Deus é algo real. Promessa de Deus, porque Deus é perfeito. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. As promessas dele, ele já nos deu. Ele já nos deu na cruz do Calvário. Então as promessas dele já estão à nossa disposição. Quando você lê a Bíblia, você começa a achar essas promessas. Você começa a achar a chave para destravar essas promessas e a tomar posse delas. Lá em Efésios 1:3 fala: o Deus
o Deus Todo-Poderoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Esse já nos abençoou com toda sorte de bênção são as promessas do Senhor que estão na palavra de Deus. Então, como que nós vamos cavar e achar esse tesouro? Esses 3.700 promessas que estão lá na Bíblia. É como se a Bíblia fosse um chão de terra e nós temos que cavá-la. Vamos cavar o chão da palavra do Senhor e achar essas promessas. Então, quando nós acharmos a promessa, a gente fala para nós mesmos, a gente pergunta: que promessa eu tenho que aproveitar para mim? Que promessa? Amém? Quarta regra para um aproveitamento na leitura bíblica: leia na dependência do Espírito Santo. Olha só, leia na dependência do Espírito Santo. Por que na dependência do Espírito Santo? Por que eu não posso ler como um livro qualquer? A resposta você acha em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Anota aí. Por que na dependência do Espírito Santo? E por que não como um livro comum? A resposta: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que não é um livro qualquer? Porque ela é viva e eficaz. Porque ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Muitos leram a Bíblia até mais de uma vez, e muitos desses não têm a revelação do Evangelho, não têm o entendimento, não têm a palavra revelada, não têm o rema. Já ouviu falar nessa palavra? Rema? Rema significa a palavra dita pela segunda vez, ou rema quer dizer a palavra dita pela segunda vez, ou seja, revelada pelo Espírito Santo. Você lê a palavra, é a Bíblia falando uma vez, aí o Espírito Santo vem e fala aquela palavra que você leu pela segunda vez, é a revelação. Quando nós lemos a palavra revelar, a palavra na dependência do Espírito Santo, acontece algo sobrenatural. O rema é a palavra segundo a vontade de Deus, é a palavra subjetiva enviada pela revelação do Espírito Santo ao homem. É a palavra revelada ao homem pelo Espírito. A palavra de Deus, ela de fato é viva. 2 Coríntios 3, 5 e 6 fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou repetir: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia, como um livro qualquer, ela pode ser um livro qualquer, a letra que está escrito lá. Mas a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se lermos aquele livro normal, que é a Bíblia, um livro normal, cheio de letrinhas, se a gente ler na dependência do Espírito Santo, ele deixa de ser a letra que mata e passa a ser o Espírito que vivifica. Amém? Então estamos falando de dependência de Deus na leitura. Na leitura bíblica, nós temos que ter dependência de Deus, pois não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Coríntios 2, 10 e 11 fala assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, mesmo estando escrito ali na Bíblia, mesmo tendo toda a revelação de Deus ali na Bíblia, mesmo tendo toda a exposição do que seja Deus ali na Bíblia, se não for pela revelação do Espírito Santo, não vai haver entendimento. Somente o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. Então, mesmo tendo escrita, nós temos que depender do rema, da revelação. Mesmo que você use comentários, dicionários, use compêndios de enciclopédias anexas para te auxiliar nessa leitura, mesmo com todo este aparato, não se esqueça que a palavra de que a revelação da palavra é a obra do Espírito de Deus. Não se esqueça que é sempre o Espírito Santo que revela, que é sempre o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? A quinta regra para uma leitura proveitosa: leia memorizando os versículos. Leia memorizando os versículos. É importante memorizar versículo? Gente, é rico, é importante, é poderoso memorizar versículo. Ao armazenarmos a palavra de Deus na nossa mente, nos tornamos gigantes espirituais na hora da provação e na hora da tentação. Temos um exemplo clássico, que é Jesus lá no deserto, jejuando. E ele, no último período do jejum dele, 40 dias de jejum, ele é abordado pelo diabo. E o diabo tenta Jesus por 3 vezes. No versículo, Mateus 4, versículo 4, 7 e 10. Anota aí, Mateus 4, versículo 4, 7 e 10. No versículo 4, Jesus, sendo tentado, respondeu: está escrito, olha só, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No versículo 7, Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 10, Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Ó, de novo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. De onde vieram as armas de Jesus contra os ataques do diabo, ali naquele confronto no deserto? No versículo 4, é a primeira tentação. A primeira tentação, o diabo fala com Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele está falando que se transformem em pães, desafiando Jesus num momento de 40 dias de fome. Jesus estava 40 dias fraco de fome, morrendo de fome e fraco. E ele vai e fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus vai e busca lá na palavra de Deus a arma. Ele busca na palavra de Deus a espada. E ele saca a espada e fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da onde ele tirou essa espada? A espada foi sacada de Deuteronômio 8, versículo 3, que fala assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lá na segunda tentação, o diabo fala para Jesus: se é filho de Deus, atira-te abaixo. Desafiou Jesus de novo, né?
desafiou Jesus de novo para ver se ele rateava. Aí Jesus vai e saca outra espada. Ele sacou a outra espada da onde? Ele sacou de Deuteronômio 6,16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. E na terceira tentação, o diabo vai e tenta Jesus de novo, levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele desafiou a Jesus e ofereceu uma propina, ofereceu aí uma corrupção, para ver se Jesus caía na dele. Aí Jesus sacou a terceira espada. Ele sacou a espada da onde? Deuteronômio 6, 13 e 15. E Jesus, lá Deuteronômio 6, 13 e 15, fala assim: o Senhor teu Deus temerás e adorarás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua de sobre a tua face. Ou seja, Jesus rechaçou a tentação de Satanás, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, enfim, somente ao Senhor adorarás e prestará culto. Assim Jesus enfrentou os ataques de Satanás. O salmista, ele disse no Salmo 119:11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós estamos com a palavra de Deus gravada no nosso coração, quando estamos cheios da palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando vem a tentação, como que você vai enfrentar a tentação? Proclamando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, pronunciando o poder da palavra de Deus. Então, por isso que o salmista falou: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós cumprimos e acontece conosco aquilo que o Tiago nos ensinou: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Com a palavra de Deus no coração, a gente resiste o diabo, a gente resiste às tentações, e então nós não pecamos contra Deus. Assim diz o salmista. E Jesus disse em João 15:7, Jesus disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Memorizar versículo é adquirir armas poderosas em Deus, como o exemplo de Davi, no momento de decidir enfrentar o adversário mais poderoso que ele, tendo ele próprio dito o seguinte: o Davi falou ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, 2 Coríntios 10, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala conosco acerca disso, e ele fala: porque as nossas armas, porque a nossa milícia não são carnais, desculpa, eu vou começar de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então as nossas armas, elas são espirituais em Deus. A nossa arma é a espada do Espírito. A nossa arma é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Não há arma mais poderosa que essa. E quando nós
lançamos mão e tomamos posse dessa palavra, nós nos alimentamos dessa palavra, nós nos enchemos dessa palavra, vem um monte de resultado legal para a nossa vida. Veja só o resultado que a palavra de Deus produz em nós. Vamos encerrar então essa ministração dizendo esses resultados. Primeiro, lendo a Bíblia proveitosamente, seguindo essas regras, a palavra do Senhor vai nos fortalecer. O Salmo 119, 28 fala: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, em segundo lugar, purifica-nos. No Salmo 119, 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela nos disciplina e nos transforma e nos faz pessoas melhores e nos faz pessoas poderosas em Deus, e nós nos tornamos mais que vencedores, porque Cristo passa a morar dentro de nós, pois Ele é a própria palavra de Deus. Em terceiro lugar, o resultado concede sabedoria. Salmo 119, 98 e 99 fala: os teus mandamentos me fazem sábios, mais que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. No Salmo 119, 130, fala assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. No início do ministério da igreja primitiva, os apóstolos, a parte deles eram pescadores, homens humildes, como Pedro, né, e outros, e eles se encheram do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles começaram a pregar com eloquência, eles começaram a pregar com intrepidez, com ousadia, e a pregação deles eram ricas de conhecimento, ricas de eloquência, e as pessoas observavam eles e faziam comentários acerca deles e falavam: mas esses não são aqueles pescadores toscos que viviam lá pescando e fazendo aquele trabalho duro e agora estão falando da forma como estão falando? Eles se admiraram de como a palavra de Jesus Cristo mudou a vida dele. Assim a palavra de Deus muda as nossas vidas. Quarta consequência poderosa, quarta consequência de resultado que a leitura bíblica disciplinada acontece em nós. Ela instrui a nossa vida e nos dirige. 2 Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a palavra de Deus nos instrui e nos dirige. O Salmo 119, 24 diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselhos. A palavra de Deus é conselho. Em quinto lugar, consequências em nossa vida. Ela garante a nós sucesso. Josué 1,8 fala: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A palavra de Deus prospera os nossos caminhos, porque endireita as nossas veredas. A palavra do Senhor endireita os nossos caminhos. Daí a nossa vida se torna proveitosa, a nossa vida se torna frutificante por causa da palavra de Deus. E por fim, a palavra de Deus, ela gera em nós vida, porque ela é viva e eficaz. Em João 6,63, João 6,63 fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida.
Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nos enchemos do Espírito e de vida. Fortalecemos o nosso espírito e vivificamos mais a nossa vida na palavra do Senhor. E para terminar, eu quero ler aqui completo o Hebreus 4, 11 e 12. Hebreus 4, 11 e 12. Olha só que riqueza essa passagem. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Aos olhos daqueles que temos que prestar conta, a nossa vida está descoberta. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus. Seja aquele que confessa Jesus, seja aquele que não confessa Jesus, todos se prostrarão. Eu escolhi me prostrar diante de Jesus, sendo filho dele, sendo servo dele, sendo amigo dele, sendo aquele que anda com ele. Muitos se prostrarão para pedir misericórdia. Muitos se prostrarão para implorar por misericórdia. Muitos se prostrarão para se lamentar de ter abandonado a confissão de fé. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quero reafirmar que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o fim de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, permita que a palavra de Deus tenha essa ação na sua vida. Um dia eu permiti que a palavra fizesse isso comigo. A palavra está fazendo isso comigo até hoje. E a palavra me transformou hoje num homem muito melhor do que eu era. Eu já fui um nada. E eu sou transformado. Hoje eu sou nova criatura. Verdadeiramente eu sou um servo do Senhor. Eu sou um homem de Deus que caminha nos caminhos do Senhor. Não falo isso me gabando ou sendo arrogante. Não, de forma alguma. Eu falo isso para dar um testemunho do que a palavra fez comigo. É um testemunho. Eu permiti que a palavra me transformasse. E a palavra, ela tem sido na minha vida viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, e que penetrou na minha vida. E ela dividiu alma e espírito. Ela dividiu alma e espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma guerra eterna, E é nessa guerra sempre tem um vencedor. Você escolhe quem vai vencer. Se você alimentar a carne mais que o espírito, certamente a carne vai vencer. Mas se você continuar alimentando a carne, não despreze a carne, nós precisamos da carne. Continue alimentando a sua carne, bem alimentado, mas se preocupe com o espírito. Fortaleça o teu espírito na palavra do Senhor. Fortaleça o teu espírito no conhecimento. Se alimente da palavra diariamente. Leia a Bíblia todos os dias, para que o teu espírito permaneça forte, para que o teu espírito permaneça até o fim. A palavra diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia, clame ao Espírito Santo, busque no Espírito Santo. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Por muitos anos eu não conseguia ler a Bíblia todo dia.
por muitos anos, mas eu clamei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, me ajuda, me ensina, me dê força, me aviva, enche a minha vida. Espírito Santo, vem, mora no meu interior, renova dentro de mim a tua morada, renova dentro de mim as tuas misericórdias, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu clamei muito ao Senhor sobre isso, para que eu pudesse ler a Bíblia todos os dias, mas o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me ensinou e o Senhor me avivou. Hoje eu posso afirmar para vocês, diante de Deus, diante do universo, diante dos céus e da terra, eu leio a Bíblia todos os dias. Não falo isso para me gabar ou para me ensoberbecer, falo isso para te dar um testemunho que é possível. Foi muito difícil para mim chegar ao patamar que eu estou hoje, mas é possível chegar. É possível chegar. Ler a Bíblia todo dia não é fácil. Eu digo para você, ler a Bíblia todo dia não é fácil, mas insista, clame ao Espírito Santo, mesmo que você não consiga, continue pedindo a Deus para te ajudar. Ler a Bíblia todos os dias é fundamental para que você seja uma pessoa de Deus, para que você se aproxime de Deus, para que você conheça o Senhor, para que você possa entender e compreender qual seja a sua boa e perfeita vontade. Não há outra forma de se achegar a Deus senão pela palavra. Não há outra forma de se conhecer a Deus senão pela palavra. Não há outra forma de confessar a Jesus senão não se alimentar da palavra. Não há como amar a Deus senão pela palavra. O próprio Jesus falou que me ama todo aquele que obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos são aqueles que me amam. Como que você vai obedecer os mandamentos do Senhor se você não os conhece? Se você não conhece a Bíblia, os mandamentos do Senhor estão na Bíblia. Então não tem essa de dizer, eu obedeço os mandamentos do Senhor, apesar de não conhecer a Bíblia. Não existe isso. Pense nisso, reflita nisso. Eu agradeço a todos pela oportunidade de ensinar um pouquinho sobre fé. Então, essa foi a primeira ministração de 6, que nós vamos falar sobre fé. Daqui para frente, todo o título terá fé. A próxima ministração, quinta-feira que vem, é o que é a fé. O que é a fé? Estejam aqui conosco quinta-feira, 20 horas. Chame outras pessoas para participar conosco e tomar desse manjar, comer desse manjar. Será maravilhoso, estejam aqui. Muito obrigado àqueles que chegaram depois, eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los, mas eu agradeço a presença de vocês, glória a Deus por isso. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te prospere, e que o Espírito de Deus encha a sua vida de graça, de modo que a unção do Senhor quebrante o teu coração e te aviva. E te avive para que você possa ter forças e coragem para ler a palavra do Senhor todos os dias, para encher o seu coração. Enquanto você não lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus, assista às nossas ministrações, participe de nossos cultos na terça e no domingo. Na terça, 20 horas, e no domingo, 10 horas da manhã, no canal @ionaldo.costa. Esteja conosco e até semana que vem. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te prospere em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a todos e tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.